E nesse passo, como a gente já tinha dito na primeira participação, o Flamengo tenta acelerar a recuperação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Arrascaeta com melhores possibilidades aí, mas também... Mas eu acho que o grande destaque mesmo nem estava no jogo treino. Qual era o destaque? O grande destaque foi o Arrascaeta, que correu em volta do campo. Cadê barulho de drone? Esse é drone. Esse é drone. Tem drone da recuperação dele? Da recuperação, assim. A melhor notícia do Flamengo dos últimos tempos, rapaz. Será? De Arrascaeta vai voltar ao time do Flamengo contra o São Paulo? Pois é, tem informações, atualizações e muitos detalhes, o programa rico em detalhes sobre essa possibilidade da volta do De Arrascaeta. Então, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, a tua inscrição, você acionar o sininho, deixa teu comentário que é importante, fiz como sempre aquele mix de programas pra gente acompanhar o debate em torno de Georjan De Arrascaeta, o principal jogador do Flamengo, já tá treinando, vai voltar, não vai voltar, né? Qual escalação o Sampaoli projeta para esse confronto contra o São Paulo? Já vai ser um ensaio agora contra o Atlético Paranaense? Acho realmente bem difícil, né? Até porque ele muda toda hora. Enfim, vamos acompanhar aí, meu querido. Vambora. Vamos lá pro Flamengo. O Pedro Henrique Torre contou pra gente que no último ensaio, em jogo treino, eu ia falar partida amistosa, não, no jogo treino, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O torcedor rubro-negro tá doido pra ver isso em campo, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente, beijo para as Mares, abraço aí para o Marra, todos que estão com a gente nesse Sport Center. Mas foi um ensaio, um jogo treino ali, né, Bruno, para... Assim, que a gente tem de informação que modificou bastante, viu? Mexeu muito no time, foi um iniciozinho ali a mais que ele trabalhou com esse trio, para ver as movimentações, como é que ia, de fato, o time se comportar, e aí deslanchou mais para aquele 6-0, mais para a parte final do treinamento ali, quando já tinha realizado várias modificações o Sampaoli, um jogo treino no sábado contra o Zinza FC, no Ninho do Urubu, até, enfim, tem como head coach essa nomenclatura aí, o René Simões, tão conhecido. Então foi mais um teste ali que ele fez, de olho talvez na final da Copa do Brasil, de olho, talvez não, certamente, porque nesse jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Cariacica, o Flamengo vai mandar esse jogo fora, a gente sempre lembra o Maracanã respirando o gramado, ele não vai ter, por exemplo, Ayrton Lucas e o Bruno Henrique, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, levaram a terceira advertência naquela grande vitória sobre o Botafogo no estádio Newton Santos. Então, mais para pensar na final da Copa do Brasil mesmo. E aí também tem umas possibilidades. De repente o Rossi fazia a sua estreia, chegou aí no meio do ano, está sempre gramando ali um banco de reservas. Matheus Cunha não dá muito espaço. O Matheus Cunha vai voltar de forma antecipada, já que o Brasil jogaria seleção sub-23, seleção olímpica jogaria nesta quarta-feira contra o Marrocos, mas por conta do trágico incidente lá, o terremoto, o jogo foi cancelado, então volta de forma antecipada. Então a gente não sabe agora como é que vai ser a escolha do Sampaoli. E nesse passo, como a gente já tinha dito na primeira participação, o Flamengo tenta acelerar a recuperação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Arrascaeta com melhores possibilidades aí, mas também ainda difícil a participação dele na primeira partida dessa grande decisão da Copa do Brasil. A gente tem, Pedro, então, alguns números justamente do jogador que você destacava com e sem Arrascaeta. Olha lá, Mari Pereira, como os números realmente são diferentes, né? Com o Arrascaeta, um aproveitamento de 65%. Sem o Arrascaeta, em 12 jogos, o aproveitamento cai bastante, 47%. Ele está tentando se recuperar aí de uma lesão muscular na coxa esquerda. O rubro-negro ele torce para voltar, né? Até porque não só esses números, mas o rubro-negro cansou de ver o Arrascaeta sendo decisivo em jogos importantes. E nessa temporada também, principalmente começo do ano, o torcedor do Flamengo também viu um Arrascaeta não no seu melhor, né? Na sua melhor forma física, justamente porque também vinha de uma lesão desde a temporada passada, que se arrastou, porque já no começo do ano o Flamengo tinha um monte de título aí para disputar, mudando o processo de treinamento, de comandante, de comando. E aí o melhor do Arrascaeta não apareceu justamente porque o físico não estava no ideal. Então ele, no ideal, é o que a gente mostrou ali. É um aproveitamento muito maior do que sem
caramba, eu volto 2 meses e o assunto é a preocupação com a parte física do Arrascaeta e a importância dele se ele estiver saudável dentro de campo. Infelizmente, isso o ano não foi legal para ele, né? Assim, e para o torcedor do Flamengo, obviamente também, né? Porque um ponto que o Bruno destacou ele é um jogador que às vezes até em um jogo ou outro ele não vai bem, mas ele é um jogador especial, né? E aí, em um vacilo do marcador, em um jogo decisivo, ou ele faz gol, ele coloca alguém na cara do gol e acaba, né? Aí ele pode até descansar. Mas, eu não sei, acho que o Flamengo tem que ter a preocupação, sim, porque esse ano foi um ano de menos Arrascaeta. Nos anos anteriores, ok, tinha uma contusão ou outra, tal, muitas convocações, outras vezes, e convocação em data FIFA, que tirava o Arrascaeta do Flamengo, né? Esse ano já é diferente, mas o torcedor do Flamengo conseguia ver com mais frequência o Arrascaeta, exceto nessas datas que são datas de seleções. Na atual temporada não tem a data da seleção, a data FIFA coincide com a folga no calendário nacional, mas tem mais contusões, mais problemas musculares várias vezes. É uma preocupação. E nessa de, às vezes, né, Porque o tempo está passando, né, Bruno? Claro. A exigência do corpo pode estar mostrando alguma coisa para ele. Tomara que não, porque é um jogador talentosíssimo e é um jogador que tem muita bola. Não é uma discussão desse ano. No ano passado, nos anos anteriores, a gente já discutia isso. A gente falava, tem final de Copa do Brasil e de Libertadores. Ele joga, tem a Copa do Mundo, lembra? É o Potinho? É o Potinho. Lembra no passado, mas e aí, guarda para a seleção ou não? A seleção está preocupada, onde é que tá a cabeça mas dele? O Potinho, na temporada passada, eu acho que ele tinha esse outro ingrediente da data FIFA. Porque, ele foi para a seleção do Uruguai e não jogou. Tá bom, mas ele ficou no avião para lá, ele treinou para lá e para cá. Na atual temporada não tem isso. Tem a lesão, tem as lesões. E a gente costuma falar que, às vezes, a paralisação em data FIFA pode ser positiva para quem tem muita coisa a corrigir. E, às vezes, para quem está bem, num bom ritmo, às vezes atrapalha. O fato é que o Flamengo tem muita coisa para corrigir, não tem, Mari? Tem e não está conseguindo corrigir tudo o que precisaria, na verdade, sim. É uma temporada de correções. É uma temporada do Flamengo ajustar aqui, consertar ali, e aí do cobertor curto mesmo, assim, sabe? Muito por conta das tomadas de decisão da diretoria, né? E foi uma coisa que eu critiquei no começo da temporada, porque essa mudança de rota, da demissão do Dorival para um novo comandante, estilo de trabalho e de gerenciar o grupo, você não conseguiu dar descanso e nem uma recuperação necessária para jogadores como o Arrascaeta. Você já precisou estourar ele no começo de tudo, porque o trabalho que estava certinho, que estava ajustado e que teve a capacidade de dividir essas responsabilidades, porque não foi uma temporada de Arrascaeta passada, foi uma temporada de vários jogadores, principalmente no segundo semestre, quando o Dorival consegue, né, dar liga no time. E o Flamengo não teve esse descanso pro Arrascaeta. Perdeu tudo o que perdeu no começo da temporada e depois que pegou ele e tirou para justamente recuperar. E uma coisa que talvez tenha mudado, Mari, nesse seu período fora, é que se existe um cara hoje intocável, não é, Pedro? No ataque do Flamengo, independentemente do Pedro ou do Gabigol, é o Bruno Henrique, não é isso, Pedro? Com certeza. Bastante intocável, né? Voltou com tudo o Bruno Henrique. Agora faz tanto tempo que eu não sei nem se a Mari tinha viajado, que ele voltou, teve aquela lesão contra o Palmeiras que assustou um pouco. Aí ficou, tinha a possibilidade de ficar um mês fora, ficou 2 semanas, e aí voltou, foi se readaptando, foi mostrando, e aí de fato agora é uma peça essencial. O São Paulo o trata como de fato intocável. Agora mexeu até no Gabigol, tirou o Gabigol da equipe, mas não tirou o Bruno Henrique, que foi mais uma vez decisivo nesse último jogo contra o Botafogo, né? O outro patamar, todo mundo brinca bastante até internamente com o Bruno Henrique, mas ele tá de volta e tá com índices bem parecidos assim de 2019, de aceleração, de arranque, enfim, tá mostrando que está completamente recuperado. E até por isso assusta muito o torcedor rubro-negro, porque o Flamengo ainda não colocou a caneta ali na tal da renovação, mas estão deixando para depois da final da Copa do Brasil. Confio muito na palavra, assim, no acordo, na relação que tem com o Bruno Henrique e seu staff, construído desde 2019. Atualmente, acho que é isso aí, Bruno. É Bruno Henrique mais 10 no Flamengo, no Flampaoli, né? Flampaoli, digamos assim. Difícil. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, o que você espera desse trio, jogando juntos? Jogando juntos? Deste teste.
Num jogo treino, num teste assim, a tendência é funcionar, né? Assim, e precisa funcionar mesmo. Jogando muito mais leve, com uma responsabilidade muito menor, enfim, nesse período de preparação para o retorno. Eu não sei se para as decisões... O Flamengo tem Copa do Brasil, o Flamengo tem ainda aí um Campeonato Brasileiro para entender como que vai finalizar essa temporada. Eu não sei se os três conseguem jogar com o Sampaoli. Não, Mari, não, dá amarra. Para os três jogarem juntos? Dá, em situações de jogo, dá. São Paulo tem variado em jogar com linha de 4 ou linha com 3 zagueiros, né? Você está pensando em segurar um pouco mais com o Pedro sendo um jogador para ficar entre zagueiros. Você tem um Gabigol que consegue sair bem de uma zona de marcação e até acionar 2 altos, né? Pode ser Bruno Henrique, pode ser o Pedro. Pode ser o Pedro, Eu não acho que para começo. Mas o São Paulo tem que testar esse tipo de situação toda, né? Mas o São Paulo várias vezes jogou com 3 zagueiros. Você está jogando com um jogador a mais ali, tentando diminuir a superioridade de alguém e ter a bola mais perto lá, né? E quando o Edu até falou que a partida contra o Internacional, ele vai ser importante... O Edu não, o Vinícius, né? Vinícius Nicoletti. Vai ser importante por causa da paralisação, para ele dar ritmo para o time do São Paulo. A gente imagina um ensaio para a final da Copa do Brasil. O Flamengo, o São Paulo, ele muda tanto e tem ideias a cada jogos e a cada dia que eu não sei se vai ser um ensaio a partida contra o Atlético Paranaense. O time que entrou contra o Atlético Paranaense vai ser o time que vai jogar a final da Copa do Brasil. Vocês têm essa certeza? Coloca a mão no fogo para isso, né? Não dá, né? Não dá. De jeito nenhum. Aí também tem toda uma questão de saber quem está mais ou menos bem, quem está muito bem, que tem que ser preservado. Eu acho que o Dorival vai ver o jogo de forma diferente. Porque o São Paulo tem muito tempo que não joga. Sim. Porque o Inter pode proporcionar isso. O Inter também está de olho em outra competição no momento. Verdade. E o São Paulo São Paulo está pensando obcecadamente na Copa do Brasil. Obcecado. Pedro, até mais, tá? Essa semana aí promete. Beleza, Bruno. Promete bastante. Vamos com tudo aí acompanhar o que vai ser. E acho difícil falar em ensaio de Sampaoli para esse jogo de domingo aí, porque ele não ensaia nada, né? São 34 jogos, salvo engano, e 34 escalações diferentes. Acho que vamos ter a 35ª nessa. Vamos ter com certeza, né? Porque Bruno Henrique e Ayrton Lucas estão suspensos. Ô, Venê, a preparação do Flamengo, obviamente intensa, é uma final de Copa do Brasil, né? Tem um jogo antes dessa final, que é na quarta-feira contra o Atlético Paranaense e Cariacica, mas eu nem vou dizer que esse jogo contra o Atlético Paranaense é um ensaio para a final, porque o São Paulo ele não repete escalação. Então, assim, não é ensaio, né? Você foi bem. Não, eu tenho que ser sincero. Como apresentadora, eu não posso nem perguntar assim, ó, você acha que ele vai poupar jogadores? Não é um ensaio, são 34 jogos, 34 escalações diferentes. Em alguns momentos ele é forçado a mudar a escalação, em outros não, e mesmo assim ele muda. Então, assim, não vou dizer que é um ensaio, até porque, se a gente for parar e analisar, ele não vai ter Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Isso. Os dois suspensos. Suspensos contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. E aí, na final, os dois, com certeza, devem retornar ao time titular. Sobretudo o Ou Bruno Henrique. não, brincadeira. Não, se ele tira o Bruno Henrique, aí é pra largar de vez, né? Não tem jeito. Olha... Eu não duvido de mais nada. Você bota a mão no fogo? Não bota, não. Ainda mais se o Bruno Henrique fizer uma festa terça-feira à noite. Inclusive, palmas pro filho do Everton Ribeiro. Teve bom senso, fez a festa durante a data FIFA. Já o Gabigol, não. Mas brincadeiras à parte... Quantos aninhos o filho do Everton Ribeiro? Confesso que eu não sei, posso estar falando besteira aqui, mas, enfim, é uma criança ainda. Isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas sobre o jogo treino, foi um jogo treino contra um time da 5ª divisão do futebol carioca, o hat-trick aí do Gabigol, há de se destacar, mas eu acho que o grande destaque mesmo nem estava no jogo treino. Qual era o destaque? O grande destaque foi o Arrascaeta, que correu em volta do campo. Cadê barulho de drone? Esse é drone. Esse é drone. Tem drone da recuperação dele? Da recuperação, assim. Óbvio que tem uma semana ainda, então é muito cedo pra gente dizer que, ó, o Arrascaeta com certeza vai pro jogo. Mas existe sim a possibilidade de ele ser relacionado para pegar o São Paulo já nesse domingo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ele correu em volta do campo, fez trabalhos físicos, isso já mostra que ele evoluiu bastante no processo de recuperação. Já o Luiz Araújo, que também se recupera de uma lesão muscular, ele também já trabalhou com bola, ou seja, está muito próximo de retornar.
O que eu sei é Foram o Arrascaeta... parecidas as lesões, Foi né? bem parecidas. O do Luiz Araújo, se eu não me engano, foi um pouquinho mais leve que a do Arrascaeta. Mas se tem um lado bom é. O Arrascaeta já está correndo em volta do campo. E segundo pessoas do Flamengo, ele está dando a vida, entre aspas, aí, para poder se recuperar, fazendo tratamento em 3 períodos. Um tratamento, digamos assim, insano, em casa, no CT, para poder ficar à disposição do técnico São Paulo. Nada em comum, né, em relação à atitude do Arrascaeta. Nada. Eu não digo assim a atitude, porque é uma atitude. Tem jogadores que eles, ó, eu tô machucado, infelizmente, Não eu vou quero respeitar forçar. o prazo aí. E tem jogadores que dão uma correria, nem sempre é o suficiente, porque clinicamente a gente sabe que o corpo não responde nem sempre a hora que a gente quer a uma lesão, mas que tem jogadores que fazem uma correria grande. E o Arrascaeta não é a primeira vez que ele tem uma lesão e ele tenta dar a vida para voltar, né? É isso, Quando não é... ele às vezes viaja com o Uruguai e ele quer Sim. voltar logo para servir o O Flamengo. Arrascaeta é um cara assim, ele é muito sério, assim, ele está extremamente focado para tentar ficar à disposição. E a gente não pode esquecer de um fator que é extremamente importante. Sejamos francos, Fernanda, é a última chance do Flamengo conquistar um título nessa temporada. Eu não acredito no Flamengo recuperando a pontuação, a diferença de pontos para o Botafogo, não acredito nisso. E o próprio Arrascaeta também deve ter essa noção. Então, assim, é a última chance. Ou vai agora, ou a temporada do Flamengo de fato vai ser um fiasco. Até agora é uma temporada extremamente ruim. Se perder a final da Copa do Brasil, aí é um fiasco, não tem jeito. E, assim, não pode não ser a última, mas com certeza é a mais próxima, né? É uma final, você tá perto de uma taça, faltam 2 jogos para você conquistar uma taça. Então, de fato, mesmo se o Flamengo tivesse próximo ao Botafogo ou ao líder do campeonato no ano, o Flamengo ia pensar que essa é a melhor mira, né? Porque Sim. 2 jogos com final. E do outro lado também, eu acho que se a gente, como comunicador e o torcedor do Flamengo pensa, meu Deus, olha o enredo do ano. Dorival, do lado de lá, com o São Paulo num título inédito, e o Dorival saindo do jeito que saiu, um cara tão bacana, com esse mesmo grupo que adora esse treinador. As pessoas ficam pensando. Com certeza os jogadores pensam desse jeito também, né? Por exemplo, do outro lado tem o Lucas Moura, que provavelmente também vai embora em dezembro. Ou seja, ele pode ter a chance de ser responsável, o grande responsável protagonista, de dar um título inédito ao São Paulo. Um cara que nasceu no São Paulo. Então, assim, tem muitos fatores envolvidos nessa decisão que são fatores extremamente importantes. Sobretudo, o Flamengo não vive um bom momento, muito pelo contrário, e o São Paulo vive uma crescente, apesar de ter sido eliminado recentemente aí na Copa Sul-Americana. Então, eu não acredito no Flamengo favorito, não acredito mesmo. Acho que vai ser pau a pau essa decisão. Talvez o fator casa faça diferença, o primeiro jogo sendo no Maracanã, né? O segundo lá. Enfim, eu confesso pra vocês que eu não consigo botar aqui um favorito nesse momento. Então a melhor notícia, né, gente? Melhor notícia, essa notícia aí do De Arrascaeta, uma baita notícia, né? Eu acho que, bicho, ele tendo uma condição mínima de jogo, acho que ele tem que ir pro jogo. Eu discordo, porque ele tem que estar 100%, cara, o cara é decisivo. Ele pega a bola, bota debaixo do braço, bate uma falta como ele bateu lá contra o Atlético Mineiro, ele acha um passe, ele acha um chute fora da área, ele acha até gol de cabeça o cara faz, é um negócio assim impressionante o que o De Arrascaeta faz, e tem agora até domingo aí, continuar essa preparação, o De Arrascaeta realmente continuar nessa recuperação, né, vai completar acho que 3 semanas, né, 3, 4 semanas aí que ele teve aquela lesão contra o Internacional e o clima de otimismo, enfim, vamos torcer para que ele tenha condição. Mas se não tiver, pro segundo jogo talvez tenha alguma condição aí, vai ter mais uma outra semana para se recuperar também, é um reforço e tanto pro Flamengo, o Flamengo não pode ignorar essa possibilidade. Bacana aí que trouxeram os companheiros, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações Bruno Negra.